comunidade Paz e Bem, comunidade da Pós TV 247. Eu sou Carla Pavão e hoje nós estamos aqui com a Fernanda Carlos Borges, continuando nossas conversas sobre mulheres e mitos. O tema de hoje, eu vou pegar aqui a minha cola, é Dionísio e a Grande Deusa. Então, tudo bem, Fernanda? Vamos começar o Tudo papo? bem a todos. Eu estava conversando com a Carla, e por que Dionísio? Dionísio, ele é um deus que é representado como um homem, né, masculinamente. Mas ele é entendido por vários mitólogos como a presença desta memória da grande deusa por meio do filho, que é Dionísio. Ele é um deus mais selvagem, não no sentido selvagem. Se bem que selvagem, às vezes ele também é. Mas ele é um deus que, por exemplo, não tinha templo para Dionísio. As festas para o Dionísio, as celebrações dionisíacas eram feitas nas matas, não eram feitas dentro de templos. Então, o Dionísio ele é filho de Zeus com uma mortal. Isso é uma coisa interessante, né? Então, ele é um deus que é filho de Zeus, que é o rei dos deuses, e uma mortal que se chamava Semele. O Semele era uma mulher muito, muito linda, e ela estava lá um dia de boas, e Zeus, da sua altura máxima, olhou e ficou perdidamente apaixonado por Semele. E Zeus era assim, né? Zeus era um deus apaixonado. Então ele se aproxima de Semele e eles têm um caso de amor muito intenso. Ela fica apaixonadíssima por ele por ela, e eles vivem uma grande história de amor. Então Zeus e Semele tiveram um grande caso de amor. E a Hera, que era mulher de Zeus, que era concebida como uma mulher ciumenta, porque Zeus tinha muitos casos extraconjugais, ficou sabendo e ficou meio preocupada, meio desesperada e tentando controlar a situação. E Zeus e Semele lá vivendo apaixonadamente a história deles. E aí um dia Zeus, apaixonadíssimo por essa mortal, que é a Semele, perguntou para ela: amada minha, eu sou Zeus, peça qualquer coisa que o seu desejo será atendido, eu realizo para você, eu sou Zeus. E a Semele, profundamente apaixonada, perdidamente apaixonada, pediu a pior coisa que ela poderia ter pedido. Ela disse para Zeus: Zeus, meu lindo, meu rei, meu tudo, eu quero te ver na sua máxima expressão de rei dos deuses. Pedir isso é uma coisa muito perigosa, porque nenhum mortal suporta ver a expressão máxima de um deus. Não suporta. Mas Zeus tinha jurado, prometido que ia fazer ela, e jurou em nome desse rio, que é o rio Estige. Então, ele tinha jurado, ele não podia voltar atrás. E ele, mesmo sabendo que a Semele não suportaria vê-lo na sua máxima expressão de Deus, ele começou a se manifestar, e ela, não suportando tanta luz, tanto brilho, tanto poder, morreu. Morreu a Semele. E a Semele estava grávida. Ela estava grávida. E Zeus sabia que a Hera já estava ligada nessa história e que o menino corria risco, né? Então o que ele fez? Amando Semele, triste pela morte, sabendo que ela estava grávida, ele tirou o menininho da barriga da Semele e colocou nas coxas dele, escondido da Hera, para que o menininho se desenvolvesse nas coxas do próprio Zeus. E ali ele cresceu. Quando ele nasceu, Zeus, escondido da Hera, ciumenta, entregou o Dionísio, esse menino que nasceu é o Dionísio, entregou ele para ser cuidado pelas ninfas, escondido, num jardim distante, muito escondido, que nunca ninguém teve acesso. E ali, esse menininho, filho de Zeus com Semele, ele cresceu, cuidado pelas ninfas, num jardim florido, com frutas e tudo, uma infância humilde. Bom, aí ele cresceu e sabendo, ligado que ele era um deus. E aí começa uma saga de Dionísio, que é o seguinte:
quando ele adulto já começa a viajar e a visitar as cidades, ele nem sempre ele é reconhecido como um deus. Então, assim, que Deus, que é nada, imagina, esses caras se E faziam de por quê? Deus. Por que que ele não era Porque aceito? ele não era um deus olímpico, ele não era um deus olímpico, ele é um deus que surgiu de um acaso, de um romance ali de Zeus com Semele. Ele não tinha um estatuto de um Apolo, de um Hermes, de uma Atena. Não era um deus olímpico. As mulheres que se aproximavam dele e que formavam o grupo, o séquito deles, que elas eram as bacantes. E eles faziam, e como é que eram os rituais dionisíacos? Não tinha templo, como eu disse no início, elas iam para o meio de um mato, nesse mato eles entravam em êxtase ou em transe com o vinho sagrado de Dionisíaco, e dançavam, cantavam, celebravam, e essas mulheres também, tomadas por esse êxtase selvagem da natureza, como uma leoa, como uma leoa, eu acho que é só a imagem para ficar. Elas se alimentavam caçando com o próprio corpo e devorando a presa com os próprios dentes. Então, elas também se inebriavam com esta caçada e com o sabor do sangue ao devorar os animais que elas caçavam. Então, isso era considerado muito violento. Muito violento. Mas elas também tomavam banho nas cachoeiras, nos lagos, elas também dormiam na relva, elas também acordavam e dançavam, se sentindo purificadas, se sentindo conectadas com a natureza, enfim. Então tem um lado que é assim de muita harmonia, muita paz, e tem um lado que é desse animal selvagem que caça e devora as feras com a sua própria força, com seus próprios dentes. E é esta imagem que dá para Dionísio uma certa desconfiança, assim, as pessoas têm uma desconfiança, que Deus é esse que as pessoas são capazes de ser tão selvagens, né? Sob influência dele. Mas aí, então... O Dionísio também era cruel, não era? E por que que ele era cruel, às vezes? Então, mas aí que tá. Isso das mulheres entrarem num transe e caçarem, devorarem a sua presa com seus próprios dentes, pode parecer uma coisa cruel, mas é o que a leoa faz, é o que a loba faz, é o que um gato na natureza faz, né? Ele se alimenta. No nosso mundo, essa matança ela é muito disfarçada porque ela está dentro do... Como é que chama esses lugares que criam animal? Dentro da granja, dentro da fazenda lá que abate os bois, né? A gente não vê a matança animal, da alimentação carnívora. No Tá no caso, abatedouro, isso, no nosso caso está no abatedouro e chega dentro de uma forminha. A gente não vê a matança dos frangos, a gente não vê a matança dos bois, a gente não vê a matança dos peixes, dos animais que a gente come, né? Tá separado da cidade, tá lá na vida rural, né? Não tá dentro da cidade. E esse é um aspecto de Dionísio. Ele é um deus que rememora um pouco também essa vida rural, essa vida não urbana, entendendo que esta vida urbana é muito caracterizada pelo desenvolvimento do patriarcado também. Então, ele é um Deus que parece que circula fora desse universo dos centros urbanos, e por isso mais selvagem. Então, não tem o abatedouro, tem que ir lá e matar o boi, entende? Ele é um Deus anterior à cidade, anterior à formação dos centros urbanos. E por isso também que ele é associado a uma subjetividade daquela grande deusa, daquela grande mãe. Tá, mas vamos entender melhor a crueldade do Dionísio. Então, essa história conta isso. O Dionísio ele chegou nessa cidade com as bacantes, né, com as suas seguidoras. E ele queria fazer uma festa ali, uma celebração, né, para ele nos arredores da cidade, na mata. E o chefe da cidade era Tebas, a cidade. Aliás, Tebas é a cidade onde nasceu Semele. Semele era uma princesa de Tebas. E ele volta para Tebas, que é essa cidade da mãe dele. E o chefe da cidade ele era primo do Dionísio, ele era filho de um irmão da Semele. E ele fala, não admito que Deus coisa nenhuma, ele não é Deus nada, imagina que esse cara é Deus, não é nada.
Aliás, esse cara, o chefe da cidade, não sabia que Semele estava grávida e que Zeus criou o menininho nas pernas. Então, ele nem sabia que o Dionísio era filho da Semele, não sabia nada disso. Só chegou um forasteiro dizendo que era Deus, e o cara falou, não acredito. E aí, o Dionísio falou, se prontificou a conversar com ele para que ele, ao olhar para o Dionísio, conseguisse identificar um Deus. Visse para ele e falar, pô, é um Deus mesmo. O Dionísio lindo, maravilhoso, conta-se que ele tinha cabelos escuros, cacheados, que caíam, e era muito lindo. E aí o Dionísio foi até lá, e conversou com o cara, e o cara olhou para ele e falou, não, você não é Deus coisa nenhuma. Daí o Dionísio, olha bem, observe bem, muito educado, falou, olha, eu sou Dionísio, sou filho de Zeus. Ele falou que é nada, sai daqui, vai embora. E ele não conseguiu identificar no Dionísio, nesta força, neste ser, o sagrado, não conseguiu identificar Deus nisso. E aí o Dionísio se afastou da cidade, foi para os arredores, para as matas, e foi fazer a festa dele mesmo assim. Todas as mulheres da cidade quiseram ir para essa festa. Inclusive a mãe do chefe da cidade e as filhas. Era o Penteu, ele era o rei de Tebas. Aí ele ficou sabendo que as mulheres todas tinham ido lá para essa festa e ficou muito, muito revoltado, porque ele não aceitava, ele achava que que Dionísio era uma farsa. E foi lá para tentar acabar com a história. Aí que vem a crueldade do Dionísio. O que o Dionísio fez? As mulheres então estavam em transe, tinham bebido o vinho sagrado do Dionísio, tinham dançado, enfim, tinham entrado em transe. E elas, quando viram o rei, esse cara, o Penteu, tiveram uma alucinação e viram nele um javali, um animal caçável. E foram para cima dele. E devoraram ele, despedaçaram ele, arrebentaram com ele. Até que saíram do transe e viram o que tinha acontecido. Então, o Penteu ele acabou sendo estraçalhado num transe dionisíaco pela própria mãe e pelas próprias filhas. A gente fala assim, nossa, meu Deus, que horror! Então, é um mito, né? O mito conta umas histórias assim para a gente ficar pensando. O que eu acho interessante? O que foi que matou Penteu? Foi o Dionísio? Foram as mulheres? O que matou Penteu foi a dificuldade dele reconhecer no Dionísio um Deus. Porque se ele não tivesse, ou se ele tivesse reconhecido a divindade desta força, ele não teria sido estraçalhado. As forças que não foram domesticadas. Elas não são coisas ruins, elas não são coisas maldosas. Elas não são domesticadas. Como nesse período em que Dionísio tenta ser reconhecido como um deus, já é um período olímpico, a sociedade já é patriarcal, muitos estudiosos de mito acham que quando Dionísio retorna desse jeito, sendo filho de uma mortal, de uma mulher mortal, ele volta para afirmar de novo este sagrado da natureza, mas ele volta como um filho, afirmando o poder da grande deusa. Tanto que ele é cercado por mulheres, e não por homens. Os homens não conseguem identificar nele a divindade, o sagrado e tal, né? E aí tem uma outra coisa que reforça isso que eu estou dizendo, que é o seguinte: existia uma grande deusa já submetida ao poder de Zeus, que ela é, vamos dizer assim, um desdobramento, uma continuidade daquela Gaia primordial que eu falei para vocês, né, de Creta. Só para lembrar o pessoal, a Gaia é a primeira aula, né? Para quem quiser. Foi o primeiro vídeo, É a primeira aula. Que é a Deméter. E havia um culto pela Deméter que foi perdendo valor naquela sociedade.
Então, quando Dionísio reaparece com as bacantes, quando ele aparece como filho de uma mortal com Zeus, quando ele aparece tendo vivido com as ninfas na mata, quando ele devolve para as pessoas esse contato com essa natureza mais primordial, né, da afirmação do querer viver, né, como o caso da leoa que caça, porque tem que sobreviver, porque tem que alimentar os seus filhotinhos, o culto a Deméter já estava rareando, assim, estava deixando de ser importante. E no final, nesse processo de evolução, o culto da Deméter, o culto acraseado Deméter praticamente desaparece e o Dionísio acaba se transformando num grande deus popular da Grécia, amadíssimo pela população, e é como se ele substituísse, então, esse culto a Deméter, esse culto à natureza, entendeu? Na popularidade. Então, havia um teatro especialmente feito para Dionísio, Teatro do Dionísio, onde foram feitas as poesias mais lindas e as tragédias mais incríveis, era no Teatro do Dionísio. E o que eles representavam no teatro? A história do Dionísio. E então, como é que termina essa história? Hera descobre que Dionísio existe e que está lá, causando, sendo Deus. E aí tem muitas versões, mas a versão que eu vou contar é a seguinte: ela convence os titãs a destruírem Dionísio. E Dionísio e os titãs são muito poderosos, são forças primordiais também. Então ela faz um pacto lá, faz um acordo e os titãs destroem Dionísio, arrebentam completamente com o corpo dele. E aí vem uma parte muito linda, porque daí Zeus, quando vê o que aconteceu, ele vê o corpo do filho estraçalhado, daquele filho amado, filho de Sêmele, ele vai lá e começa a juntar os pedacinhos do Dionísio. E vai remontando o Dionísio pedacinho por pedacinho da sua carne. E dá a ele a vida novamente. Então o Dionísio renasce, remontado por Zeus, depois de ter sido assassinado. Todos os deuses do Olimpo, quando viram aquela cena de Zeus montando os pedacinhos de Dionísio, com aquele amor, aquele sofrimento, eles acolhem Dionísio, eles aceitam, pô, ele é um deus mesmo, muito importante para Zeus ter feito isso, ele merece a nossa consideração. E aí ele deixa de viver só na Terra e ele passa a ser recebido no Olimpo, ele é recebido, então, como um deus olímpico também, para habitar o Olimpo. Só que ele não vai sozinho, porque ele lembra da mãe dele, a Sêmele. E ele faz uma coisa que nem os deuses fazem. Ele desce até o Hades, que é o reino dos mortos, dos gregos, que é uma coisa perigosíssima de fazer, não pode fazer, não é para fazer, ninguém fazia, nem Zeus. Mas ele vai até o Hades e recupera a Sêmele, traz ela de volta para cima, para a terra, e leva ela com ele para viver no Olimpo. Bom, até que enfim a mulher vai ter algum papel aí que é mais legal, porque até agora só vi as mulheres destruindo, né? Destruindo não, elas dançavam, elas cantavam, elas tomavam banho na cachoeira, elas reviviam essa energia não civilizada da Terra. Veja, quando a gente fala que a Terra, que a natureza não é civilizada, isso é um problema nosso, isso não é um problema da natureza. Quem domestica a natureza são os homens, né? Quando a gente faz, sei lá, planta o feijão na terra, a gente está domesticando. Então esse é o feijão domesticado para a gente, mas o feijão já existia na natureza não domesticado, né? Então a natureza ela não pode se submeter à civilização. A domesticação da natureza é um problema nosso e é uma solução nossa, humana. Mas ela existe independente do tanto que a gente é capaz de domesticá-la. O Dionísio é essa mensagem. Reconheça essa força. Reconheça que essa força é poderosa, que deve ser respeitada. Porque se você não reconhece que essa força é poderosa e que ela deve ser respeitada, ela te devora, ela te estraçalha, ela acaba com você. Então, Dionísio é meio um contrabalanço para o controle da civilização. Porque como a gente domestica o feijão, a gente pensa que o feijão é nosso. O feijão não é nosso, o feijão é da terra.
Como a gente come carne que vem no pacotinho, toda tal, a gente pensa que o animal é nosso. Não, o animal é da terra. Como a gente não devora o animal com os dentes, a gente pensa que o animal, enfim, que não passou por esse processo de vida, de nascimento, vida e destruição. Passa aqui na cozinha, nas nossas cozinhas, tem isso. Só que ocultado, né? Tá lá na zona rural isso. São as pessoas que estão trabalhando na terra, com os animais que estão lá vendo isso. Quem está na cidade não está vendo. O Dioniso traz essa memória. Essa memória da força da natureza me lembra muito os filmes do Werner Herzog, sabe? De Fritz Carraldo, onde a natureza tem aquele poder que ele fazia os atores passarem por aquilo, né? Não é que tinha dublê, o ator ia lá no meio da selva, ficava doente, caía tudo em cima dele e ele tinha que se submeter, tanto é que chegou a morrer, gente, nas filmagens dele. Mas você fica muito, quando você assiste um filme dele, você fica muito impactado porque a natureza está lá. Então, quando a gente pensa nessa natureza não domesticada, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aquilo que a gente falou no vídeo sobre o masdaísmo, então que a natureza ela é má. Eu estou tentando mostrar uma outra coisa, como que as pessoas da cidade se sentem afastadas destas forças mais radicais, mais básicas da natureza, como se elas não fizessem parte. Então, a natureza tem a sua própria organização, tem a sua própria ordem de nascimento, crescimento e de destruição. Tudo se destrói, tudo acaba. O Sol, que é tão poderoso, um dia vai deixar de existir, porque as estrelas têm um ciclo de vida. Então, o Sol... Qual a relação do mito de Dionísio com o mito de Jesus? Isso. Tá, então, assim, eu só quero reforçar que essa questão da violência, do transe das bacantes, quando elas devoravam os animais na caçada, isso não é uma coisa maligna, isso não é mal. Tá? Isso é o resgate de uma força da natureza muito primitiva de afirmação da vida. Todos os animais fazem isso. Se você tem gato em casa e seu gatinho está solto... É tipo uma lei de conservação. Para você conservar a sua existência, você tem que comer, você tem que devorar. É uma lei de conservação, né? Mas eu acho que a questão do Nietzsche, ele não está tanto nesse plano, acho que ele remete não tanto a esse nível abstrato, é uma lei da conservação. O que o Dionísio traz é sentir isso no seu corpo, sentir que você tem essa energia, sentir que você tem essa força, sentir que o nosso corpo, embora parte dele seja domesticado, civilizado, outra parte dele também tem essa energia selvagem. E quando fala selvagem, não quer dizer desorganização, não quer dizer o mal, quer dizer, é uma outra ordem de organização e de afirmação da vida, que não é aquelas regidas pela civilização. Muitas vezes a gente vê representações das bacantes, na cultura audiovisual, que elas são, assim, super sedutoras, que tem uma coisa, assim, de lascívia. Não é nada disso. As bacantes estão mais para leoa do que para super sedutoras, sexys, né? E é impressionante como o imaginário que se constrói em torno das mulheres é tão distante do que as bacantes de fato faziam, né? E esse imaginário ele é regido muito mais por aquela ideia da mulher sedutora, da demônia lá, Mazda, né? Ou por uma certa construção de Eva, do que pelo que de fato as bacantes eram, né? Então, eu desconstruí isso. Então, era uma coisa mais do selvagem, da caçadora, da força, do que da sedutora, da envolvente. Não era a envolvente, era uma outra pegada, outra parada. Mudar esse imaginário. Porque muitas vezes fazem isso, né? Nas representações. Inclusive em casos de violência sexual contra a mulher, né? É o que mais fazem, né? Deixar a mulher como a sedutora culpada e não como uma pessoa que sofreu uma violência. A mulher selvagem não é esta mulher sedutora
cheia de véus, e que vai lá, e trararã, que essa é uma construção da mulher Eva, que vai lá, engana o Adão, dentro do imaginário masculino. Isso é tudo Sim, é imaginário um masculino. ideal. É É um tudo ideal. imaginário masculino. Então, assim, isso acontece muito. Então, eu queria só tirar isso das bacantes. Então, elas estão muito mais para uma leoa, assim, né, uma caçadora, celebradoras da vida, da força, da energia, da determinação, de uma vontade muito forte, da vontade de potência, né? Do que para sinuosas do imaginário masculino lá, sabe? Da bruxa. Elas não eram aquelas bruxas sedutoras do imaginário masculino. Elas eram outra coisa. Tá. Aí Bom, falta você falar qual a relação do mito de Dionísio com o mito de Jesus. então, se a gente então para de ficar horrorizada com o Dionísio, no sentido de, nossa, mas as mulheres entravam em transe e devoravam os animais com os próprios dentes, se a gente deixa de achar isso tão estranho, né? Porque ele está tentando com isso mostrar essa natureza não urbana, não domesticada, e dizer que isso é sagrado, dizer que isso tem que ser valorizado, e dizer que a gente não pode esquecer que isso existe em todos nós, e que tem que ser respeitado e melhor conhecido em todos nós, a gente não acha tão estranho quando percebe relações muito próximas entre Dionísio e Jesus. Vamos lá. Tanto porque Jesus também fez isso. A história é muito parecida. Jesus é filho de um Deus com uma mortal. Então, se Dionísio é filho de Zeus com Semele, Jesus é filho de Deus com Maria, certo? No universo católico, No No meu universo universo. católico, no mito, eu estou falando do mito. No católico, no O mito. mito é esse. A história contada é essa. Ele tem uma. Desde que se sabe da gravidez, né, de Jesus, ele corre o risco de ser morto, como Dionísio. Então, ele vive uma infância oculta e humilde. Então, Jesus tem uma infância super humilde, né? Ele nasceu num celeiro, né? Uma manjedoura. Jesus nasceu numa manjedoura, Dionísio foi levado para viver com as ninfas num jardim, uma infância. Tanto Jesus como Dionísio não nasceram num castelo, não nasceram num trono poderoso dos deuses, eles tiveram uma infância humilde. Quando eles se ficaram adultos e foram para o mundo dizer, ó, cheguei, estou aqui, né? Se cercaram de mulheres. Dionísio era cercado de mulheres e Jesus também convivia com as Marias, né? Tem as Marias que eram muito próximas, que foram as que ficaram na beira da cruz, né? Velando por ele. Sim. Jesus, tanto quanto Dionísio, não era aceito como Deus. Daí que vem aquela expressão que a gente já falou aqui, né? Daí que vem aquela expressão, santo de casa não faz milagre. Porque Jesus chegou lá e falou assim, ó, sou Deus. E eles dizem, imagina, eu conheço ele, é o filho da Maria, filho do José. Ele não tem nada a ver com Deus, não, né? As pessoas. Mas, então, essa é a principal divergência que a gente tem com o catolicismo. Os espíritas têm com o catolicismo, porque a gente não aceita Jesus como Deus. Jesus é filho de Maria e José e veio para cá como um ser humano e cumpriu uma função de divulgação divina, mas não e de ensinamento divino, mas a gente não reconhece como Deus. Então, mas percebe, mas é porque você está dando uma versão, assim, qual é a realidade de Jesus, né? Sim. No ponto de vista que eu estou tratando, não importa. O que importa é o mito. O que o mito diz? O que o mito está dizendo? Então, no mito, ele é isso. Ele chegava lá e as pessoas imaginam, ele não é Deus coisa nenhuma. Né? Ele só foi aceito como Deus depois que ele foi trucidado e ressuscitou. Mas vamos continuar a história. Então, tanto Jesus quanto Dionísio não eram reconhecidos como Deus pelos seus. Imagina. Tá? Os dois tiveram uma morte violenta. Os dois foram despedaçados. Sim. Dionísio foi despedaçado, amando de Hera,
E Jesus sofreu toda a paixão, toda a tortura e foi crucificado. Não é? Então, os dois tiveram uma morte violenta, os dois foram despedaçados, tiveram um corpo despedaçado. Sim. E os dois foram reconstruídos pelo Pai. Dionísio foi remontado dos pedacinhos por Zeus e Jesus ressuscitou aos cuidados do Pai, não é isso? E é só quando eles ressuscitam que eles ganham o estatuto mesmo de Deus. Ah, tá, então era Deus mesmo. Só que os dois, quando ganham esse estatuto de Deus, elevam ao estatuto também de convivência no universo do sagrado as próprias mães. Dionísio leva Semele e Jesus leva Maria. Então, para o catolicismo, a Maria, que é uma grande deusa, a mãe de Deus, né, ela renasce como uma grande deusa. Então, a mulher renasce pelo renascimento do filho como uma grande mãe, como uma grande deusa, com Jesus. E com Dionísio, a Semele não ganhou esse estatuto exatamente, mas ela foi viver no Olimpo. Ela foi viver no Olimpo. E mesmo o estatuto de deusa da Maria é contestado pelos protestantes, né? De qualquer forma, Maria está lá. Ela é a mãe de Deus e ponto, acabou. Então, assim, nessa história da questão das mulheres e mitos, tanto no mito do Dionísio quanto no mito de Jesus, eles entendem, né, que já então, num período patriarcal, num momento patriarcal, estes filhos retomam a grande mãe, aquela grande mãe que foi esquecida, aquela grande mãe pré-patriarcal que foi delegada, que perdeu o seu lugar, que foi substituída por deuses masculinos. Então, é muito bonita essa tese, eu gosto, assim, de que esta memória dessa grande deusa da terra, da materialidade, da imanência, por mais que o tempo daquela cultura específica, o advento do patriarcado tenha tentado subjugar, dizer que não existe, que não é bem assim, substituir por deuses mais autoritários, mesmo assim essa memória do inconsciente permanece, essa é a tese. É uma tese do Jung, inclusive. Esta memória permanece no inconsciente, de vez em quando ela emerge de novo nessa memória dessa primeira grande representação da deusa, da criação. Então ela renasce com Dionísio, com seu filho, ela renasce com o filho, ela renasce com Jesus. Eu acho lindo isso. E é bem legal. Inclusive, várias feministas chamam, né, Deus de deusa, né? Elas têm essa memória que elas continuam, né, trazendo. Mas e mesmo em momentos de muita opressão, é claro que o cristianismo, Jesus fez isso, de alguma maneira. Não estou falando do cara Jesus, porque eu não sei desse cara, estou falando do mito. Do mito. Então, esse personagem no mito, Jesus, ele fez com que a grande deusa, a grande mãe, renascesse, ele sendo filho dela. Mesmo assim, depois no cristianismo, tanto católico quanto protestante, a mulher nunca terá sofrido tanta violência como sofreu dentro do cristianismo, que é o mito, que é o vídeo anterior. Para quem não assistiu, o vídeo anterior, que está lá na listagem, né, do Mulheres e Mitos, a gente fala sobre a questão do cristianismo. Sobre a perseguição do cristianismo contra as mulheres que eram consideradas bruxas. Enfim, mas eu acho que é isso. Tá bom. Então, para você que nos assistiu no canal Paz e Bem, aqui no programa Mulheres e Mitos, seja da comunidade Paz e Bem, da Pós TV 247, nosso beijo grande, nosso agradecimento. Curta, compartilhe e dá uma passada lá no canal Filosofia em Movimento. Um beijo grande. Beijo. Até o próximo.